que antes de ser ator, você tem que ser um ser humano. Oi gente, sou Bárbara Paz e hoje eu vou comentar algumas das minhas cenas com Adoro Cinema. A gente fez esse filme no meio da pandemia, né? A gente só tirava a máscara na hora do gravando. Quando a gente está falando, contracenando, a gente está olhando nos olhos, mas a gente está olhando na boca, a gente tem que olhar para a boca da pessoa, ainda mais quando é uma cena como essa. E a gente ensaiava sem poder olhar. Ser indicada a esse prêmio é ser indicado o filme inteiro, assim, pelo o desafio que a gente teve de fazer esse filme, sabe? E de falar de um tema tão delicado, sabe, que é a não monogamia, né? Passa pelo nosso momento, pela nossa contemporaneidade, passa pela gente esses personagens. Mas tem alguns que a gente se identifica, outros a gente tem que fazer sem entrar. Quer dizer, eu não teria a mesma reação que a Isis, entende? O poeta é um fingidor, né? Ser indicada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que é o nosso grande prêmio aqui no Brasil, é uma honra pra mim. Foi isso, eu acho que eu pensei nisso. Falei, ai, quando a cortina acho que tá se fechando, vem um presente. Gente, 20 anos. Ai, que eu tô velha. Olha que engraçado, tá vendo? Nossa, eu não lembrava de nada disso. Nossa, esse foi um dos primeiros curtas que eu fiz com o Rafael Primo, que foi o meu grande parceiro. Acho que o curta-metragem, né? Ele é um grande estudo pra gente, tanto como atriz como direção, sabe? Esse aqui eu ganhei o Festival de Gramado, ganhei o Kikito, né? E essa coisa da minha veia mais cômica que a televisão não aproveita muito de mim, dessa parte. A gente não pode perder a alegria, né, desses personagens que a gente fez lá atrás, porque eu acabei fazendo muita coisa dramática. E essas aí são as levezas que me trouxeram até aqui, entendeu? E a gente vai adquirindo uma rigidez, às vezes, que não te deixa fluir. Então, ver esse filme é um conforto em lembrar que você não pode perder a tua criança interna, que isso te ajuda a compor os personagens, sabe? Curta-metragem, você não tem essa responsabilidade que você não pode errar. E aí você acerta ou erra, mas você experimenta. É um dos personagens que eu mais gostei de fazer na televisão. Sim, eu fiquei até emocionada de ver o Tempo de novo, né? Como foi importante esse personagem pro público, sabe? O texto de Manuel Carlos, né, que botava essa personagem que bebia, não comia, uma coisa bonita, ela queria se salvar. Ela foi uma personagem, acho que muito, que me modificou. E ao mesmo tempo, eu também consegui me enxergar nela, como outras pessoas também conseguiram se enxergar. Ser atriz é descansar de mim. Então, quando eu passo pro outro lado, eu esqueço um pouco da Bárbara, mas sem esquecer, porque sem emprestar seu corpo e sua alma, e suas vísceras também. A partir dali, teve vários personagens realmente complexos na minha história, principalmente na televisão, né? Quando eu olho pra você, né, o que eu vejo? Como eu já fiz muitos personagens loucos e complexos, e você vai olhar pra mim e já vai ver estabilidade de cara. Será que eu tenho essa estabilidade? Só vai saber se você estiver perto de mim, mas eu tenho esse a favor. O meu corpo, talvez, e meu rosto tá mais disponível pra loucura. Isso é muito pessoal daí, né? É essa linha tênue do que é a ficção, que é a realidade, a ficção, né? Eu aqui falando com você, talvez isso já é ficção também, porque eu tô te falando uma coisa que tá passando por mim. Sou eu, mas será que sou eu? Isso aqui é um jardim da nossa casa. Todo o filme foi passado onde a gente morava, então é um uma ficção misturada com documentário, realidade. E essa cena ficou muito emblemática na minha vida, né? Eu acho que pro cinema também, porque foi uma das últimas cenas do Hector, né? E aqui também traz a leveza, né? Que ele falava pra mim, eu quero a palhaça. E isso também, ao mesmo tempo que é um filme dele, é um filme nosso, porque sou eu. É uma coisa que eu trouxe pra ele num dia da vida e que ele quis que eu reproduzisse. Então a gente chama de Sofia Guerra, personagem. Foi uma brincadeira, porque Bárbara Paz, Sofia Guerra, só para ter um nome que não fosse o meu, mas sendo eu, entendeu? Como também tem um nome que é o Diego, que é ele, que não é ele. Quem passou por um set com o William, nunca mais vai ser o mesmo. Ele é esse grandioso ator, porque ele é esse grandioso ser humano. A grandiosidade de ter uma pessoa que é enorme pra gente, né, no mundo, como referência mundial de atuação, mas de ser uma pessoa tão comum
a ponto de você esquecer que ele estava no set. Até conversei com uma atriz há pouco tempo que está me dando aula de inglês agora, a Ana Clara, e a Ana Clara falou, você sabe que eu nunca mais, ela falou isso, eu nunca mais fui a mesma, e sempre quando alguma coisa ruim ou alguém me trata mal, eu lembro dele. Então, o William Dafoe passou nas nossas vidas para ficar e para nunca mais a gente esquecer do que é ser ator. Que antes de ser ator, você tem que ser um ser humano. A lente vai de 24 a 100. Está em 105. Isso era uma grande brincadeira, porque ele tinha me dado uma câmera, eu não sabia lidar com aquela câmera. Isso está tão bom, vamos colocar, porque eu acho que o filme é uma aula de cinema. E eu queria montar o filme como ele, como um mentor, entendeu? E foi assim que eu fiz esse filme. E daí quando eu coloco essa cena, e eu tinha várias cenas como essa, mas eu escolhi poucas, né? Porque eu não queria me pôr no filme. A gente começou a ver na ilha, começaram a dizer... te libera um pouco esse lado. Falei, não, eu quero que seja só ele, eu não quero me colocar, porque eu já sou atriz, daí vão querer que eu achar que eu quero aparecer. Daí alguém falou assim, mas esse filme não é só sobre ele, é sobre você também, é sobre a relação. E isso que é a beleza. Então eu queria botar essa morfina, essa água no fundo, trabalhei muito esse som, esse lugar onde que as coisas não estão separadas, o que ele filmou, o que ele era... com o que ele é, porque ele sempre falou que ele sonhava em preto e branco. E as grandes referências dos filmes dele, quando ele falava que ele gostava, eram todos bebê. E eu sempre fui muito bebê, então eu sempre fiz todos os meus materiais, todas as coisas eu tinha. Eu falei, meu primeiro filme vai ser preto e branco. Eu demorei para assistir, agora assisti em Lisboa, que eu apresentei o filme em Lisboa. Cara, eu me emocionei, parecia que eu não tinha... Eu lembrava de cada coisa que eu tinha feito, mas ao mesmo tempo eu vejo como um filme. Eu vejo como uma história, eu já consigo ver o Hector com o personagem, tenho saudade. Mas daí quando eu vejo o filme, ele me emociona, eu choro toda vez, no final. Acho que essa é a função da arte também, né? Essa é a função por que eu fiz. Então esse filme eu tinha que fazer, eu tinha que congelar esse homem. Eu olhava e dizia, como ninguém fez nada com ele ainda? Eu preciso registrar agora esse homem, antes que não haja tempo. E a urgência que fez esse filme também, e o amor, né? O amor em todos os sentidos. E assim, ficou muito tempo um outro título, né? Era Corredor Polonês. Um dia antes dele partir, ele falou, do nada, assim, ele falou, acho que não é esse título. No dia da minha morte tem que ter um médico, né? Alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou. E ele morreu com 4 paradas. Ele falou isso antes pra mim, e ele morreu exatamente assim, de parada do coração. Mas o coração não queria parar. Parece que ele estava me dizendo e eu registrando aquilo, uma coisa que... É como se a gente estivesse escrevendo um roteiro junto de fim, sabe?